E eu quero continuar essa noite em Josué, capítulo 6. Quando tomamos o livro de Josué, alguns dias atrás, nós caminhamos para este capítulo. O capítulo 6 do livro de Josué, ele nos coloca diante de Jericó. Começa dizendo que Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Neste capítulo nós vamos encontrar, irmãos, um momento em que o povo de Deus vai começar o período ou o tempo das conquistas. Eles saíram do deserto há 40 anos atrás, do Egito há 40 anos atrás, caminharam no deserto por um bom tempo, estiveram em Gilgal consagrando-se ao Senhor, atravessaram o Jordão de maneira preciosa, milagrosa, e agora estão acampados diante de Jericó. E todos nós, ao lermos o capítulo 6 do livro de Josué, nós nos deparamos com essa cidade fortificada, murada, o povo de Deus dando voltas, conforme indicação do Senhor, orientação do Senhor. E aí, nós vimos mais na frente, não é? Em que os sacerdotes tocando as suas buzinas pela 7ª vez, já no verso 16, não é? Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Havia toda uma expectativa para essa conquista. Era a primeira de uma série que viria. Jericó, eu estava lendo e fico imaginando, né? O terror que havia do lado de dentro, o medo, o pavor. Do lado de fora, uma expectativa: como vai ser? Esses muros enormes, enfim. Mas eu não quero essa noite falar da conquista de Josué simplesmente. Eu não quero falar no momento em que os muros caíram simplesmente. Eu não quero me prender ao momento em que o povo entrou pela cidade adentro com os muros caídos para saquearem a cidade. Também não. Este momento aqui havia sido tratado por Deus com Abraão há 400 e poucos anos passados. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus falou com Abraão dizendo, naquele momento em que ele renovava a sua aliança, o seu pacto, no capítulo 5, dizendo para Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele disse para Abraão: a sua 4ª geração tornará a este lugar. Uma geração demora aí 100 anos, alguma coisa assim. E Deus já estava dizendo para Abraão: isso não vai ser agora. Isso vai ter um tempo de amadurecimento, até que cheguem lá. E aí Deus disse o porquê de esperar tanto tempo. Deus disse: sabe por quê, Abraão? Só a tua 4ª descendência vai possuir essa terra? Porque a medida da injustiça do povo que habita na terra, os amorreus, ainda não está completa. Deus, ele não tem pressa para estabelecer o seu juízo. Ele dá tempo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele fala da longanimidade de Deus, da bondade e da misericórdia. E ele fala que a bondade, a misericórdia e a longanimidade de Deus é para nos levar ao arrependimento.
É o tempo de Deus, antes de exercer o seu juízo. É o tempo que Deus dá para todos nós, antes dele agir. E quando Deus age, ele age com juízo e com justiça. Então, da parte de Deus, não havia nenhuma injustiça neste momento em destruir Jericó. Porque certamente nessa hora aqui, a medida da injustiça desse povo, a medida da maldade desse povo, a medida das transgressões desse povo, havia chegado ao limite. E agora Deus, através de Josué e do seu exército, estaria exercendo o juízo sobre essa cidade. E foi um fato. Já em 1800 e alguma coisa, não me lembro agora a data exata, uns arqueólogos alemãos e ingleses, eles foram escavar essa área e encontraram os fundamentos de Jericó, aproximadamente 280 metros, cavando para encontrar os fundamentos da cidade de Jericó, e encontraram. Então, arqueologicamente, está provado que essa cidade existiu. Que isto aqui não é apenas um fato, é uma realidade. O juízo de Deus veio sobre essa cidade, o juízo de Deus veio sobre esse povo, e o momento em que os sacerdotes tocaram as suas buzinas, a 7ª vez, e que Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Tudo ocorreu. Foi num relance. Quando aquele povo grita, a Bíblia diz que aquelas muralhas, não é? Verso 20 diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. O povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Foi um momento de desespero, de agonia, porque não havia outra alternativa para Jericó, senão passar pela espada do juízo de Deus. Josué precisava conquistar aquilo ali. A queda do muro foi uma realidade. O desespero, a angústia daquele povo que estava esperando aquele momento em que o exército invadiria. Como reagir? Não houve reação. Deus agiu, o muro veio abaixo, o exército de Josué invade e toma o despojo daquela cidade, certamente matando os seus habitantes, infelizmente. Mas dentro dessa história que nos parece trágica, dentro dessa história que nos apavora, não é? Meu Deus, mas entraram e mataram e destruíram e saquearam. Uma coisa me chamou a atenção. Uma coisa. A Bíblia diz assim, irmãos, cadê o versículo aqui? A Bíblia diz aqui no 22, 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Deus havia estabelecido o juízo. Deus havia dado a ordem para destruir a cidade. O tempo que Deus falou com Abraão chegara.
Tudo aquilo que Deus preparou aconteceu. A ordem era para destruir todo mundo. Só que uma família se salvou. É isso que me chama a atenção. Deus, irmãos, mesmo no seu juízo, mesmo na sua justiça, Ele usa de misericórdia com aqueles que fazem aliança com Ele. Olha a condição dessa mulher. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Mas logo essa que Deus foi salvar? Não é assim que a gente pensa? Será que não tinha uma família melhor? Isso aqui, irmãos, é para confundir mesmo. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Não é? Uma certa vez, Jesus Cristo foi inquirido pelos fariseus e saduceus, não é? Porque ele não tinha aquela mulher que ungiu Jesus, e Jesus não sabia, e aquela coisa toda. Se fosse profeta, sabia que era uma mulher prostituta que ungiu, como é que pode, aquela coisa toda. E Jesus reclamou com aqueles homens e disse o seguinte: enquanto vocês estão aí julgando A, B e C, as prostitutas, as meretrizes, os salteadores, os roubadores, toda essa raça que vocês não querem saber, estão entrando no reino de Deus. Porque mesmo na miséria, mesmo no pecado, mesmo na desgraça, essas pessoas, quando se voltam para Deus, alcançam a misericórdia de Deus. O Salmo 113 diz como Deus age. Salmo 113 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nos céus, mas que se curva para ver o que está acontecendo na terra. Do pó, ele levanta o pequeno. Do monturo, ele ergue o necessitado. E o não larga à toa, não. Ele o coloca sentado à mesa com os príncipes do seu povo. Deus é um Deus de juízo e justiça, mas é um Deus de graça e de misericórdia. Por que essa mulher foi salva? Porque lá no capítulo 2, antes de entrarem em Jericó propriamente, Josué enviou esses 2 homens como espias. E essa mulher os acolhe, essa mulher os recebe. Quando o rei da cidade, na sua contra-espionagem, percebe alguma coisa, manda alguém lá e ela diz: não tem ninguém aqui. Ela os esconde no telhado. Não passou ninguém aqui. E ficou aquela expectativa: tem alguém na cidade, tem espia. E Raabe firme: não tem, não tem. E segurando ali. E depois que aquilo acalmou, que a contra-espionagem do rei de Jericó saiu, ela cutucou o telhado e falou: gente, desce e vocês peguem um caminho da montanha, assim, 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 desapareçam. Agora faça um favor para mim. Não destruam a minha casa. Não destruam a minha família. E eles disseram: olha, vamos fazer uma aliança aqui agora. Você pega um pano vermelho, pendura na tua janela, porque esse será o sinal. Quando a gente entrar aqui, quando esse muro cair, quando Deus nos der essa cidade, o exército de Deus vai olhar para esse pano vermelho e tua casa será salva. Aquela mulher fez naquele momento essa aliança com os homens de Deus. Na verdade, ela estava fazendo uma aliança com o próprio Deus. Ela aceitou aquela proposta de salvação, colocou aquele pano vermelho ali, e no momento em que a cidade é tomada, o muro cai, tudo está vindo abaixo, o desespero toma conta da população.
2 homens entram na cidade com uma ordem: tira de lá, mulher, com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de morte, no meio de destruição, Deus está salvando uma família. E eu vejo aqui, irmãos, Deus agindo ainda hoje, no meio desse caos, no meio dessa sociedade perversa, como diz Paulo em Filipenses 2:15, no meio dessa geração corrompida e perversa, Deus ainda está interessado em salvar famílias. Deus é o Deus de família. Mas quem é que ele está salvando? A Bíblia diz: tira de lá a mulher prostituta. Sabe o que isso diz para nós? Que Deus não faz acepção de pessoas. Foi ela, porque ela se curvou diante da vontade de Deus. Foi ela, porque ela soube entender o plano de salvação de Deus. Aquele pano vermelho pendurado na janela, aquele cordão ali, aquele sinal ali, não era apenas diante dos homens que estavam sendo colocados, aquilo estava sendo colocado diante de Deus. Ela estava dizendo: eu aceito a tua salvação, eu aceito o teu perdão, eu aceito a tua ajuda, eu aceito o que o Senhor quiser fazer pela minha vida. E é isso que nós, como família, devemos fazer hoje diante de Deus. Aceitar a ajuda do céu, porque da terra, meu irmão, uma coisa está feia. A família está sendo assolada em todos os aspectos: moral, físico, emocional, psíquico, espiritual, ético, tudo. Família está sendo atingida. Mas aquelas que se curvam à vontade de Deus, aquelas que aceitam a salvação de Deus, aquelas que colocam o sangue de Jesus na sua vida, não é? Nas ombreiras da porta, como já pregamos aqui, aquela que aceita a salvação de Deus, essas são alcançadas pela misericórdia e pela bondade do Senhor. E mais uma vez repito, Deus não faz acepção de pessoas. Porque tem pessoas ou correntes aí, teológicas, ideológicas, que dizem: não, eu acho que Deus salva um, não salva outro. Está errado. Porque a própria Bíblia diz que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus quer. E por que nem todos se salvam? Porque, infelizmente, nem todos compreendem a importância da salvação. Nem todas as famílias estão sendo salvas hoje, apesar de todo um trabalho que está sendo feito pela família. Essa semana eu estava lendo esse texto e me pus a observar algumas coisas. O que tem de trabalho, de organização, de curso, de seminário, de proposta para ajudar a família, é algo grande. Tem muita coisa aí para ajudar a família. Graças a Deus por isso. Tem muitos propósitos para ajudar a família hoje, muitas propostas boas, bíblicas. E porque nem todos se salvam, talvez esteja faltando da nossa parte uma aliança com Deus, como essa mulher fez. Ela fez uma aliança, ela aceitou o propósito de Deus, aguardou a hora de Deus. E eu estava lendo isso aqui, meditando comigo, eu digo: meu Deus, como é precioso. Eu posso ver, eu lendo isso aqui, eu posso ver o povo de Jericó. Do lado de dentro ali, né, cercado pelo muro e tal, aquele povo apavorado. Olha, o exército de Israel está aí fora. Aí eles rodearam o primeiro dia, né? Os sacerdotes tocaram a trombeta, eles escutaram. Segundo dia, aquela trombeta de novo, eles lá dentro. Meu Deus, o que vai acontecer? No 7º dia, 7 voltas. E aí eles, meu Deus, que coisa, que terror! Como é que diz, como é que faz, como é aquele, esqueci agora a expressão, eles botam medo na pessoa.
Hein? Terror, né? Causando terror. Tá bom, obrigado. Causando terror. E aí, sabe o que eu vejo nisso aqui? Enquanto a cidade está ali acuada, amedrontada, aterrorizada, Raabe e sua família está tranquila. Ela está dizendo para os seus: acalmem-se, quietos, sosseguem, virá salvação para nós. Todo mundo quietinho. O Deus de Israel não vai nos desamparar. Tem uma aliança entre Ele e nós. O pano vermelho está pendurado. Eles estão vendo. Fiquem tranquilos, de alguma parte virá salvação para a nossa família. E não é assim que sucede hoje também. Os que têm aliança com Deus estão no meio do caos tranquilos. Podem vislumbrar um horizonte diferente. Tem esperança. A Bíblia diz que o crente, o salvo, aquele que tem aliança com Deus, tem esperança. A Bíblia diz em Tito 1:2 que nós fomos salvos em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos dos séculos. Raabe tinha esperança. Aquele que tem aliança com Deus tem esperança. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz no verso 23, entraram aqueles dois. Enquanto os demais membros do exército avançavam para saquear a cidade, dois entraram para salvar uma família. E a Bíblia diz que tiraram Raabe, seu pai, a mãe, seus irmãos, a tudo quanto tinha. Gente, isso aqui é fantástico. Tudo quanto ela tinha. Ah, eu tenho um gato de estimação, leva o gato. Tem um cachorro, leva o cachorro. Ah, mas tem esse fogareiro aqui da minha avó, leva o fogareiro da avó. Ah, mas tem, leva também. Tudo quanto tinha, não ficou nada. Não ficou nada lá que ela pudesse, meu Deus, perdi aquilo outro, porque a salvação de Deus é completa. Quando o apóstolo Paulo estava em Filipos, e que Deus fez um milagre na sua vida, libertando-o do cárcere, e que no pátio do cárcere, o carcereiro com a espada na mão, está em Atos capítulo 16, ele com a espada na mão, desesperado, vendo os presos soltos ali naquela hora, ele disse, meu Deus, é melhor me matar, porque eu vou ser responsável pela fuga desses homens, eu prefiro a morte. E aí Paulo disse, meu amigo, não faz nada não, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Aguenta aí. E Paulo se aproxima daquele homem. E ele diz para Paulo, e o que eu faço para me salvar? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e toda a tua casa. Porque a salvação de Deus é para todos da família. Não pode ficar nada de fora da salvação de Deus. Senão não é salvação. Salvação, ela é completa. É algo glorioso da parte de Deus que alcança a todos. Esse Josué que está agora, não é, pela primeira vez entrando, conquistando Canaã, lá na frente, com 110 anos de idade, ele reúne os anciãos de Israel e diz para aqueles homens, olha, chegamos até aqui. E eu percebo que o povo está duvidando aí, está tentando, buscando aqui e ali. Uns estão olhando para os deuses dos amorreus, outros estão olhando para os deuses do Egito. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Escolham o que vocês querem. Decidam a vida de vocês, disse Josué no capítulo 24 aqui desse livro. Decidam a vida de vocês. Porém, eu, Josué, e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar com o Senhor. Por
Porque eles tinham uma aliança com Deus. E essa aliança não pode ser rompida. Essa mulher foi salva, irmão, de maneira preciosa e gloriosa. A Bíblia diz que tudo quanto tinha, tiraram. Tiraram também a todas as suas famílias. Se você ler o capítulo 2, quando os espias estão fazendo uma aliança com Raabe, eles disseram o seguinte: olha, na hora que a gente chegar aqui, nós queremos o pano vermelho aí pendurado para a gente identificar a tua casa. E o nosso trato é o seguinte: tudo que tiver dentro da tua casa vai ser salvo. Quem estiver do lado de fora, dando um passeio na hora, tirando uma onda, pegando um arzinho fresco, não temos culpa de nada. O negócio tem que estar dentro de casa. Bota todo mundo dentro de casa. Fica todo mundo dentro de casa. E aqui no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia diz que também todas as suas famílias. E aí do capítulo 2 para o 6, se você for olhar, eu imagino como essa mulher trabalhou, porque ela acreditou na salvação de Deus. E ela foi buscar a tia, o tio, alguém, o sobrinho. Gente, vai ver uma derrota, vai ser um negócio, essa cidade vai ser destruída. E tem salvação para aquele que estiver na minha casa, porque a minha casa tem uma aliança com Deus. E Deus vai salvar quem estiver na minha casa. E veio a família. Abrigaram-se na casa daquela mulher. Estiveram ali. E a Bíblia diz que enquanto o exército destruía a cidade, esses dois espias, certamente, aí eu viajo, né? O pai, a mãe, os irmãos, e sobrinho, e todo mundo, cada um pegou um negócio, vambora! E os espias na frente, vem comigo, vambora! E se arrastaram tudo. E puseram esse povo longe da batalha. O pau está quebrando lá em Jericó. Não é? O exército está saqueando, destruindo. E a família está lá longe, tranquila. Abrigada de todo o temor do mal. É isso que Deus quer fazer com a sua família. O fato que aconteceu a essa mulher, irmãos, é precioso. A Bíblia diz no versículo 25, assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. A Bíblia diz aqui que Josué deu vida para aquela família. A palavra de Deus, a ordem de Deus, era que quando eles entrassem na cidade, que eles tomassem a posse da cidade, eles destruíssem a todos. Porque os habitantes daquela cidade tinham chegado ao limite com Deus. Chegaram ao limite. Deus falou, não aguento mais, não é possível. Mata esse povo terrível, não é preciso, esse povo não pode mais viver. Mata, mata, mata. E no meio da morte, alguém recebeu vida. A Bíblia diz que Josué deu vida. Salvação é vida. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Salvação é vida, meu irmão. Se na sua casa não tem vida, se a sua vida não tem vida, se as suas coisas não têm vida, se você não tem vida, aquela coisa murcha, esquisita, você está precisando urgentemente da salvação de Deus. Porque salvação é vida e vida com abundância. Os salvos têm problemas? Tem. Os salvos ficam desempregados? Ficam. O salvo fica doente? Fica. O salvo morre atropelado? Morre. E qual é o problema? Só que o salvo tem vida. Sabe que tipo de vida nós temos? João 10, 28, Jesus disse assim, e dou-lhes a vida
eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém te arrebatará das minhas mãos. Essa vida aqui, ela passa. A Bíblia diz no Salmo 90 que a duração da nossa vida é 70 anos. 70. Depois os que pela sua robustez chegam a 80, ainda é mais fortinho. Maílza está com quantos anos, Maílza? 86. Tem alguém aqui mais idoso que Maílza? Maílza hoje nos dá o prazer da sua... Você está quanto? 87. Vai fazer 87? 76. Essa está com 80 e tanto. Tu já está com quase 90, Ilza. Olha aí, tá vendo? Quase 90. Essa é a sogra de irmão Edmilson, mãe de Helena. Eu conheço essa serva de Deus há 100 anos atrás. Graças a Deus. É isso aí. Maílza está ali. Até hoje, está aí com a vida dela. A hora que essa vida que ela tem cessar, ela vai tranquila. Sabe por quê? Porque Jesus deu a ela vida eterna. Salvação é isso, irmãos, é vida eterna. Josué deu vida àquela mulher e a Bíblia diz, toda a família, porque o plano de Deus não é apenas alcançar um, é toda a família. O propósito de Deus é abençoar a toda a família, para que você possa dizer, como Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor, para que se cumpra na sua vida o que Paulo falou para o carcereiro de Filipe, você será salvo juntamente com a sua casa. Deus quer fazer algo pela nossa família, e a Bíblia diz que aquela mulher habitou no meio de Israel. Quem era aquela mulher e quem é agora? Em Jericó, uma mulher que tinha lá o estigma. O próprio Josué falou, vai lá, entra na casa da prostituta, da meretriz, daqui não vale nada. Daquela coisa ruim, vai lá. Já que ela fez uma aliança com Deus, temos que salvar a mulher. Palavra é palavra, Deus é Deus. Tira a mulher de lá, salva a mulher. Mas a partir de agora, Raabe nunca mais é chamada de prostituta. Raabe nunca mais é chamada de meretriz. Raabe casa-se com um dos filhos de Israel. E sabe onde aparece Raabe? Quando Jesus nasce. Aí Mateus vai escrever o seu evangelho. Aí ele pega a pena para escrever, Evangelho de Jesus Cristo. Mas espera aí, esse Jesus veio de onde? Como é que surgiu esse tal de Jesus? Deixa eu ver. Aí ele pega aqui e começa a descrever algo. Olha só. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele vai embora ali, ó. Abraão gerou Isaac, Asaf, Josafá e tal. Não é? Aí a Bíblia diz aqui, ó, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão. Olha onde essa mulher está. Olha onde a salvação coloca essa mulher. Ela aparece agora na genealogia de Cristo. Ela podia ser uma pessoa excluída, estigmatizada. Deus diz, olha, eu te salvo, mas eu vou botar um X na tua testa. Tu não casa mais, tu não tem mais filho, tu não gera mais nada. Eu te salvo, mas eu com ressalvas. Eu te salvo com ressalva. Deus não salva com ressalvas. Deus salva perfeitamente. Deus, quando salva, salva. Quando perdoa, perdoa. Quando purifica, purifica. E quando diz que leva para o céu, leva. E acabou.
Não tem um parênteses aqui. Raabe, vírgula, a tal. Não existe. Passado é passado. Quando Deus salva, o passado é apagado. A Bíblia diz através do profeta, de teus pecados não lembrarei mais. Deus salva perfeitamente. O escritor aos Hebreus diz isso, que Ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que por Ele se chegam a Deus. A salvação de Deus é algo glorioso. Raabe aparece aqui, gerando alguém que gerou Davi. E Jesus é da descendência de Davi. Mudou a história daquela mulher. Só Jesus sabe mudar a nossa história. Só Deus tem poder de mudar a história da nossa família. Se aquela mulher não tivesse aceitado uma aliança com Deus, se ela não tivesse feito uma aliança com Deus, a história da sua vida seria como a de todas as pessoas de Jericó. Raabe foi destruída com a sua casa. Tocaram fogo na casa daquela mulher. Queimaram a prostituta. Mas não. Quando a gente aceita a salvação de Deus, a história muda. Deus transforma para valer. Deus agora coloca essa mulher na genealogia. E sabe o que a carta aos Hebreus vai dizer? Hebreus capítulo 11, versículo 31. Olha o que a carta aos Hebreus vai dizer dessa mulher aqui. Em Hebreus 11, 31, a Bíblia diz que agora o autor da carta aos Hebreus diz assim, ó. Pela fé, Raabe, aquela meretriz do passado, aquela, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. Você sabe o que é o capítulo 11 de Hebreus? Sabe não? Daria tudo para meu nome estar aqui. Daria tudo para meu nome estar aqui. Roberto Inácio, pela fé, não está. Mas o de Raabe está. O dela está. Aqui é uma galeria de heróis da fé. Essas são as nossas testemunhas, que no capítulo 12, vocês estão cercados de uma nuvem de testemunhas do passado, testemunhas que venceram, testemunhas que triunfaram, testemunhas que pela fé apagaram a forca do fogo, fecharam a boca de leões, venceram reinos. A Bíblia fala deles aqui. E no meio dessa multidão de testemunhas que viveram pela fé, está Raabe. Porque creu. Salvação é para aquele que crê. Deus salva quem crê, quem acredita. Se essa mulher não acreditasse, ela estaria morta, mas ela creu e foi salva. Salvação é um ato de fé. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele disse, pela graça sois salvos por meio da fé. Salvação é um ato de fé. Quando os espias falaram com ela, disseram, nós vamos entrar e nós vamos destruir essa cidade. Agora, se você fizer isso, você vai ser salva. Ela creu. Ela disse, eu creio, eu recebo essa palavra, eu acredito. Eu não quero morrer, eu quero ser salva com a minha família. Eu vou fazer como você disse. Eu não vou perder essa chance de ser salva de jeito nenhum. Eu vou mudar a história da minha vida. E mudou para a glória de Deus. Mudou. E lá na frente, acabei. Pode ir para casa, já acabou. O que é que tem hoje na cantina aí, povo comer? Pizza. O culto sempre acaba em pizza, é uma benção. Lá na frente, o irmão do Senhor, Tiago, homem sério, era o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, aquele direto, aquele que fala das palavras, da língua, de um monte de coisa. Capítulo 2, verso 25. Ele está falando das pessoas que viveram pela fé, fala da fé e da obra. No versículo 25 ele diz, e de igual modo Raabe, aquela mulher meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
Tiago foi buscar o exemplo daquela mulher, irmãos. Tantas pessoas para Tiago falar de obra. Mas o Espírito Santo lembrou a Tiago: Tiago, bota aí Raabe, bota ela aí, ó. Foi que ela fez uma obra excepcional, ela acolheu aqueles homens, ela acreditou, sabe, ela não pode ficar fora dessa história não, o nome dela tem que ser lembrado, porque essa mulher agiu pela fé, essa mulher creu, essa mulher, ela deu uma guinada na sua vida, simplesmente porque acreditou na salvação de Deus.